Hoje nós vamos falar sobre o fermento velho, mais especificamente sobre um versículo que está em Coríntios 1, a primeira carta escrita por Paulo à comunidade de Coríntios. Ele escreveu 2 cartas. E nessa primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele fala o seguinte: alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa. E nós vamos tentar entender o que o Paulo quis dizer com isso, por que ele estava falando isso para aquela comunidade. Lembrando sempre que todo o Evangelho do Cristo, as cartas de Paulo, por elas terem a inspiração divina, e aí vamos falar inclusive isso especificamente sobre as cartas, né? Quem leu Paulo e Estevão, que Cristo fala assim numa hora para ele: manterei Estevão ainda mais perto de ti e o inspirarei. Então, assim, o Estevão era o médium de Cristo e Paulo o médium de Estevão para poder escrever essas cartas. Então, essas cartas são de uma origem realmente de muita luz. Por isso, elas se perpetuam no tempo e no espaço. Essa carta aos Coríntios, ela poderia ser uma carta para as pessoas do Missionário da Luz, para os rio-clarenses, para pirassununguenses, é isso? E ela deve servir para cada um de nós. Em especial, nós devemos sempre que estivermos lendo essas lições, entender que elas foram feitas exclusivamente para nós. Muitas vezes a gente está no centro e fala assim: nossa, meu marido que tinha que estar ouvindo isso, meu cunhado que devia estar aqui para ouvir isso. Não, era você que estava aqui, é você que tem que ouvir isso. Sou eu que tenho que ouvir mais, afinal de contas eu me preparei mais, eu tive que ouvir por mais tempo, então eu sou o mais necessitado. Isso não é um discurso da boca para fora. Essa é a mais pura verdade, tá? Nós temos que compreender que essas lições, elas são eternas e elas devem calar em nossos corações e nos fazer mudanças. O que ele estava querendo dizer sobre o fermento velho? Alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa. O fermento, lá no Velho Testamento, ele está em Êxodos, que tem um trecho lá que ele diz que por uma semana há que se limpar todo o fermento da casa e só comer pães ázimos ou pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Via de regra, durante muitos milênios, e continuamos fazendo isso, nós temos interpretado de uma forma ainda muito infantil esses ensinamentos e levando muitas vezes ao pé da letra. Será que comer pão sem fermento vai nos fazer uma pessoa melhor? Será que é isso que o Cristo estava querendo nos passar? Ou lá no Antigo Testamento, os espíritos Moisés, os outros profetas, era isso que eles queriam nos passar? Ou esse fermento, ele significa outra coisa e esse pão pode significar outra coisa? Lembrando que nós estamos num centro espírita, onde temos a nossa fé raciocinada. Nós temos que não apenas ficarmos recebendo as informações como autômatos, como pessoas que estão meio que dormindo. Isso é um tema de uma outra palestra, que seria, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Isso é Efésios 5,14. De certa forma, nós vamos vivendo a vida de uma forma muito como robô. Nós não estamos aqui em espírito, sentindo o contato com outros espíritos, sentindo essas bênçãos de luz que nos caem dos céus, as palavras de Emmanuel nos seus livros, né? Essa psicografia maravilhosa de Chico, com tantos autores, em especial Emmanuel. Tudo isso tem uma profundidade muito grande. Eles gastaram seu tempo, esses espíritos muito mais evoluídos que nós, gastaram muito do seu tempo para nos ofertar isso. Deveríamos ser mais agradecidos. E a gente costuma dizer que a melhor forma de gratidão é sermos bons alunos, é aproveitarmos essas lições ao máximo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia combinar aqui é que, se tiver alguma essência que a gente possa trazer aqui, que isso não fique apenas como uma lição, que escutei um negócio ali no centro e foi bacana. Não, algo que a gente possa trazer para a nossa vida
e tentar ser amanhã um pouquinho melhor do que fomos hoje, tá bom? Então, lá no Êxodo, né, no Antigo Testamento, tinha lá um ritual que inclusive eles ensinavam as crianças a ir buscar os fermentos dentro de casa, eles escondiam o fermento, que nem a gente esconde ovo de Páscoa aí para as crianças acharem, eles escondiam o fermento e as crianças era uma brincadeira para eles procurarem o fermento e depois dispensarem esse fermento da casa, porque naquela semana não poderia ter o fermento na casa. Muito bom. Nós temos uma passagem de Mateus também, onde o Cristo está com os apóstolos atravessando o mar da Galileia, e ele fala assim: aprecatai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os apóstolos lá, não lembro quem fala com quem, né? Se é o Pedro com o João, poxa, mas nós não trouxemos os pães, será que é do pão do fariseu que eles estão falando? E aí Cristo, acho que ele bate a mão e fala: ai meu Deus, não é disso que eu estou falando, eu estou falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aprecatai-vos em relação à doutrina deles. Alguém aqui sabe quem eram os fariseus e os saduceus? Quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão. Muito bom. Lembram de ter lido alguma coisa? Onde? Lá na introdução, onde poucos leem. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, até para que a gente se situe onde estamos, Kardec faz um panorama e ele vai nos trazendo quem eram os saduceus, quem eram os fariseus. Fariseu é o doutor da lei, aqueles que... Nós estamos falando do judaísmo, né, gente? Nós estamos falando de uma era pré-Cristo, onde os judeus, os hebreus, então eles tinham alguns segmentos. Os fariseus eram aqueles que eram os doutores da lei. Eles sabiam interpretar, eles cuidavam de uma boa interpretação, de que o que estava na lei tinha que ser cumprido, então lavar as mãos antes da alimentação, não comer algumas coisas, guardar o sábado, deitar o azeite lá no sinédrio e assim por diante. Então essas eram as leis e eles as cumpriam rigorosamente. Eles eram muito rigorosos. E Cristo batia de frente com eles, falando que eram como lugar de enterrar os mortos lá, covas caiadas, que eram sepulcros caiados, onde estavam branquinhos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Eles praticavam uma religiosidade apenas exterior. Interiormente, eles não tinham nenhuma religação com Deus. Eles estavam cultuando os aspectos externos da religião. E eles deveriam ser aqueles que, conhecendo bem a lei, deveriam ser os que mais praticariam. Mas não é o que acontecia. Os saduceus, eles já eram os nossos materialistas, hedonistas. Eles eram muito ricos, via de regra, e eles não acreditavam na vida após a vida, então eles queriam curtir bastante aquele momento. Então, essa era a doutrina que Cristo fala para os apóstolos. Aprecatai-vos, cuidado, né, com a doutrina dos fariseus e também com a doutrina dos saduceus. Lembra que eu disse? As lições do Cristo, elas são perenes. Então, vamos ecoando 2000 anos depois em nossos ouvidos e em nossos corações. Vamos nós também nos aprecatarmos do farisaísmo e da doutrina dos saduceus. Será que nós temos isso dentro de nós? Vamos fazer uma reflexão. Nós estamos num centro espírita onde há a fé raciocinada. Vamos fazer um pouquinho exercício de raciocínio. Somos espíritos milenares. Durante milênios, nós cultuamos o Deus Sol, os deuses da natureza, ficávamos trocando, negociando com Deus para ter uma boa colheita. Isso está arraigado há milênios em nós, fazendo os cultos exteriores. Quem sabe não éramos nós mesmos, os fariseus ali do templo, que estávamos apedrejando os cristãos e assim por diante. Então nós temos milênios de algo meio que arraigado, muitas vezes cristalizado no nosso íntimo, e de um tempo para cá a gente vai tentando aprender alguma outra coisa. Mas se estamos viciados naquilo, e se o mundo também nos oferece aquele mesmo vício, é muito fácil que caiamos. Eu frequento muitos centros espíritas, e o que a gente percebe bastante, a gente tem que tomar cuidado, aprecatai-vos,
do farisaísmo é que muitos de nós, inclusive palestrantes, nós estamos fazendo o culto exterior da religiosidade. Eu venho aqui, falo, vocês ouvem, a gente volta para casa exatamente igual éramos antes de chegar aqui. Isso de certa forma, é o farisaísmo. Agora, será que a gente também tem um pouco de saduceu? Quem aqui não tem alguma sedução pelos prazeres da carne, pelos prazeres da matéria, pelas facilidades que a matéria nos dá? E isso nós vamos ver aqui no desenrolar aqui da nossa conversa, é um dos fermentos que a gente tem que se precatar. Então, mas antes da gente entrar nesse detalhe do que a gente tem que olhar para dentro de nós, vamos lembrar o seguinte: quem escreveu essa carta aos Coríntios? Paulo de Tarso. E será que ele tinha autoridade moral para falar aquilo para eles? E por que ele falou? A comunidade de Coríntios, eles estavam passando por alguns problemas. Eles estavam se perdendo um pouco, estava tendo alguma dissensão, ou seja, alguma briga interna. Alguns falavam assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, ou seja, eu prefiro Chico, não, eu prefiro Divaldo. Quer dizer, dividindo a igreja, dividindo aquela doutrina. Então, uma das chamadas de atenção que Paulo estava dando aos coríntios era isso. Mas será que ele tinha essa autoridade moral? Vamos lembrar quem é Paulo de Tarso. Quem é que leu Paulo e Estevão? Muito bem. Foram poucos os dedinhos. Pessoal, leia. Paulo e Estevão, dos 500 livros psicografados por Chico Xavier, se eu tivesse que falar assim, olha, você só tem tempo de ler eu particularmente falaria para que vocês lessem este livro. É um livro histórico, ele faz parte daquela série de romances históricos de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, o Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Mas aí o Haroldo e mais uma equipe estavam pesquisando para provar que aquilo não é um romance histórico, que aquilo é um documentário. Que o próprio Emmanuel, lá na introdução também, ele diz que ele foi buscar nos arquivos psíquicos para escrever aquilo tudo. Então ele foi buscar na memória. Aquilo é um acontecido. E Paulo Estevão, ele vai nos mostrar os primeiros anos do cristianismo. Vai nos mostrar o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que aliás sucumbiu pelas mãos de Saulo de Tarso, um fariseu, doutor da lei. Ele tinha moral para falar com aquela comunidade de coríntios? Ele que tinha matado Estevão, perseguido os cristãos, ele fez um verdadeiro tumulto ali naquele começo. Então vamos pensar, já que poucos leram o livro, eu vou contar rapidamente uma historinha dele. Nascido na cidade de Tarso, Saulo, ele era hebreu, ele era judeu de nascimento. Então ele tinha todo o conhecimento do judaísmo, mas ele foi criado lá na Grécia, ele estudou com os gregos. Então toda aquela cultura helênica, ele também tinha aquilo como conhecimento. Mas, além disso, ele era um cidadão romano. Então, se fosse hoje, ele teria um passaporte das 3 principais culturas da época. Talvez hoje ele tivesse um passaporte europeu, americano e chinês. Russo, vamos ficar no chinês. Ele tinha o passaporte desses 3 locais. Mais do que isso, ele falava essas 3 línguas. Mais do que isso, ele conhecia profundamente as 3 culturas. Por que tudo isso? Por que ele foi aparelhado com todas essas ferramentas? Porque ele não foi escolhido ao acaso. Cristo estava passando e falou, deixa eu ver quem é que vai fundar minhas igrejas. Esse cara aqui, acho que eu gostei dele. Não funciona assim. Saulo e todos os apóstolos, aqueles humildes pescadores, vamos chamar, a gente poderia dizer assim, cuidado com o que a gente vai falar aqui com heresia, será que eles eram terráqueos? No sentido, eles estavam no ciclo de reencarnação aqui na Terra? Ou eles eram missionários?
Se aqui na Terra nós estamos aqui numa escola e que nós estamos no 2º ano fundamental, aprendendo as primeiras letras da moral e mesmo da ciência, eles estavam já acabando o colegial. Eles estavam em outras esferas. São todos missionários, com muita luz. E mesmo os missionários, eles podem escorregar. Por quê? Um único espírito que transitou aqui na Terra pôde, não pode bater no microfone, né? Bater no peito e dizer: eu venci o mundo. Teve um espírito que fez isso, Jesus Cristo. Então, Saulo de Tarso, ele teve que ser armado com todas essas ferramentas para ser um bom trabalhador, porque a missão dele era: olha, você vai nascer lá no farisaísmo, no judaísmo, vai ser um bom doutor da lei, conhecer bastante, e depois você vai percorrer todo o mundo conhecido, caminhar mais de 10.000 quilômetros nas suas 3 grandes viagens e vai fundando a Igreja do Cristo em vários locais. Essa era a missão que ele veio. Mas, quando a gente encarna, é como se entorpecesse muitas das potências do Espírito. Para quem duvida que mesmo os espíritos de mais luz podem se entorpecer, leia um outro livro de Emmanuel, desse romance histórico, que é o Renúncia. Quando Alcione, que estava lá em Sírios, num outro mundo, num mundo muito mais feliz, sem a necessidade da reencarnação na Terra, logo no começo do livro ela pede para o seu instrutor, para o seu mentor lá em Sírios, ela que trabalhava com artes naquele mundo feliz, transmitindo daquelas esferas um pouco dessa arte divina, essa arte celeste para os artistas daqui tentarem timidamente reproduzirem. Ela chega para o benfeitor lá e diz assim: gostaria de encarnar para pegar na mão de um coração querido e seguir com ele nessa jornada. Ou seja, tinha alguém que falava muito forte no coração dela, que iria encarnar, e ela falou: eu vou com ele numa missão, para ajudá-lo nessa missão, para ajudá-lo a não sucumbir. Gente, este instrutor da Alcione, ele fica 1,5 páginas do livro mostrando para ela, argumentando que ela não precisava encarnar para ajudá-lo, podia ajudar de lá mesmo, mas principalmente argumentando com ela dos riscos da encarnação. Não sei se alguém se lembra aqui desse livro. Ele diz: olha, mesmo espíritos de muita luz, ao encarnarem, escorregam e arrumam débitos que vão demorar muito para serem quitados. Você pode ajudá-lo daqui. Não, mas eu faço questão. Já vou dar um spoilerzinho do livro. Ela não sucumbiu, tá? Ela cumpriu bem a missão dela. Ela veio, encarnou e cumpriu a missão. Mas isso para mostrar que não é nenhum absurdo escorregar. E aí uma reflexão para nós. Se uma Alcione poderia ter escorregado, e se um Paulo de Tarso? Paulo, de todos os espíritos, vamos tirar Cristo, que ele é ao concurso, né? Ele está fora do concurso, ele é outra coisa. Dos espíritos que encarnaram aqui na Terra, se eu tivesse que falar os top 5, os melhores 5, né, no que a gente, na nossa pouca visão, também não tenho conhecimento para isso, mas eu acho que Paulo estaria entre os 5. Ele, o João, Pedro, o João, que teria sido Francisco também, né? O João Evangelista. Enfim, se esse que estava entre os 5 escorregou, vamos olhar para a gente. O quanto que a gente não deve estar escorregando. O quanto de fermento que não está nos travando o progresso. Então a gente vai voltar daqui a pouco para falar da gente. Vamos continuar falando do Paulo. Então ele nasce hebreu, ele participa das 3 culturas, ele é um homem muito forte e provavelmente a sua missão era: olha, você vai lá, está no judaísmo, mas vai chegar um momento lá com os seus 30 anos que você vai encontrar Estevão. E você vai se encantar com a prédica do Estevão. Ele vai estar falando de Cristo. Ele também já tinha nascido judeu, mas ele também já tinha se convertido. Ele já tinha conhecido os ensinamentos do Cristo. E é um grande palestrante, um grande coração trabalhador nessa doutrina. Você vai conhecer o Estevão e vocês 2 juntos vão trabalhar para a divulgação do cristianismo. E o que aconteceu? Um amigo dele chega e diz: olha,
tem gente aí falando que Moisés não é o espírito mais evoluído que tem um carpinteiro aí, Jesus, que seria melhor, e isso fere os ouvidos dos doutores da lei. Fere o orgulho da raça judaica. Então ele se inflama. E ele vai atrás e vai escutar o Estevão. E ele é tocado, porque o Estevão fala de coração, fala com convicção de tudo aquilo que ele está falando. E ele toca um pouco do coração de Saulo, mas o orgulho fala mais alto. Então, em vez dele ser o convertido, porque o Estevão estava falando lá na Casa do Caminho. A Casa do Caminho é a primeira igreja fundada por Pedro e Tiago. E quando a gente fala igreja, gente, não é aquela igreja matriz que a gente vê, não. A Casa do Caminho que eles fundam, na verdade, é a primeira casa de caridade existente. É o primeiro lugar onde se acolhem os órfãos, os velhinhos desvalidos, os leprosos, porque todos eles eram relegados ao relento. Ninguém cuidava deles. E eles cuidavam dessas pessoas ali na Casa do Caminho. E tinham até muito pouco tempo de pregar o Evangelho em palavras, porque eles estavam vivenciando o Evangelho. Essa era uma discussão de Pedro, principalmente de Tiago, com o Paulo. Paulo achava que tinha que divulgar mais o Evangelho. Ele falava assim, sofredores sempre teremos, enquanto não purificarmos os corações. Então eles estavam lá na Casa do Caminho e talvez o Paulo, em vez de ser o convertido de Damasco, ele deveria ser o convertido da Casa do Caminho. A hora que ele vai ver tudo aquilo, ele se toca e começa a trabalhar para o Cristo. Mas não, o orgulho falou mais alto, ele começa a perseguir Estevão. Ele era noivo de Abigail. O Saulo era noivo de Abigail. E Abigail, ela tinha se separado do irmão Gesiel por umas injustiças que aconteceram, e ela pediu para o Saulo, seu noivo, ajudar a procurar o Gesiel. E ele se comprometeu, realmente, eles se amavam muito, ele estava realmente querendo achar esse Gesiel. Mas ele estava muito preocupado agora em perseguir o Estevão. Olha a ironia do destino. Estevão era o nome do convertido Gesiel. E quando ele, depois do julgamento, marca o apedrejamento de Estevão, ele chama Abigail para apresentá-la aos seus amigos lá no Sinédrio. Então era o momento dele apresentar a noiva para a sociedade, naquele momento de glória dele, onde ele estava vencendo como um bom fariseu, vencendo aquela doutrina que estava pecando contra os ensinamentos de Moisés. Começa o apedrejamento, o Estevão estava muito desfigurado, muito diferente do que o Gesiel que a Abigail conheceu, mas chega um momento que ele já estava quase desencarnando e ela o reconhece e dá um grito. O Saulo percebe que tem alguma coisa, manda parar, os três vão para um cômodo e o Estevão pergunta para Abigail, quem é ele? Ela falou, meu noivo. Sabe o que ele fala, gente? Ele acabou de ser apedrejado por responsabilidade de Saulo. Ele olha e diz assim, eu não vejo ele um inimigo, antes um irmão. Defendeu Moisés até o fim, é um coração bom e trabalhador. Fará o mesmo quando conhecer o Cristo. Fará o mesmo quando conhecer o Cristo. O Saulo não acredita no que ouve. Ele fala, de onde esta pessoa tira tanta força? Ele, de novo, ele balança, ele quase se converte, o orgulho fala mais alto de novo. O fermento do orgulho, o fermento do farisaísmo, fala mais alto de novo. E aí, ele acaba de matar, o Estevão acaba de morrer, ele se separa de Abigail, afinal de contas, como que ele vai se casar com a mulher de um criminoso, com a irmã de um criminoso? Não pode. Ela adoece, eles ficam um bom tempo sem se ver, ele se arrepende quando ele vai em busca, ele continua perseguindo os cristãos, e quando ele vai em busca de se reconciliar com Abigail, ela já está nos últimos momentos dela. Mas ele ouve do casal que estava cuidando dela que um certo Ananias a visitava com frequência, e apesar dela estar fisicamente muito abatida, ela estava espiritualmente muito fortalecida. Por quê? Também ela tinha se convertido ao cristianismo. Ananias
tinha colocado a semente da esperança e da fé e do amor de Cristo naquele coração. Ela já havia perdoado Saulo, ainda Saulo, e ela estava convencida de que a vida dela era boa apesar de tudo, porque ela conheceu o Cristo. Ela falece e eles saem uma louca aventura atrás desse Ananias, perseguindo mais um cristão. Sabendo que ele estava em Damasco, ele vai a caminho de Damasco, e aí é uma passagem onde muita gente conhece, que quando ele está a caminho de Damasco, chega uma luz muito forte, o cega, ele cai do animal, do camelo, e de joelhos escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica lívido e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Acho que ele se lembra da missão, caiu a ficha naquele momento. Mas não é por acaso essa estrada de Damasco, gente. Essa estrada de Damasco aconteceu porque no caminho de Damasco ele se abre para receber o Cristo. Porque no caminho de Damasco, quando ele estava lá montado no seu animal, ele vinha pensando de onde que Abigail, como Abigail ficou tão forte, como que o Estevão tinha todo aquele conhecimento se ele era um ignorante, mas mais do que isso, de onde ele tirava aquela força moral, porque ele queria ser o maior do Sinédrio, ele tinha capacidade para isso, quer dizer, na cabeça dele, ele era o cara mais preparado que tinha no mundo, mas aqueles seres na cabeça dele inferiores eram superiores a ele. Por quê? Porque tinham Cristo. Então, quando ele estava pensando nisso, ele atrai, e aí o Cristo vem e o converte. Começa aí uma nova jornada, mas ele não se converte imediatamente, ele não trabalha imediatamente, ou não trabalha para o público imediatamente. Por 3 anos ele ainda fica no deserto, para quê? Para ir se limpando do homem velho. Tem uma passagem dele no meio do caminho que fala assim, mais ou menos: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu já não quero eu continuo a fazer. Ou seja, ele ainda sabe que tem algum fermento dentro de si. Lembrando, né, das palavras de Cristo, o vaso escolhido, o vaso para receber toda essa luz divina, mas esse vaso ainda tinha uma sujeira, tinha o fermento. Aí tem uma outra passagem de Cristo que diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre é um saco de couro onde se acomodavam os vinhos. Mas se aquele odre for muito velho, já estiver rasgando, ele vai azedar o vinho que vai colocar lá dentro. Então, para que a gente coloque o néctar desse pão espiritual que é o Cristo, nós precisamos ter um vaso novo. Precisamos ser novos homens, novas mulheres. Precisamos nos limpar do fermento velho. Aí a gente volta para aquela conversa dos pães ázimos do judaísmo lá no começo, lá em Êxodo, 1000 e tantos anos antes de Cristo. Comei apenas pães ázimos ou pães asmos. Cristo, entre outras coisas, ele se autodeclara o pão da vida, não é? Eu sou o pão da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Tentando ser um mordomo. Eu, com todos os meus defeitos e os meus fermentos velhos, eu fui buscar um pouco desse pão nos livros que Emmanuel já nos trouxe, mais outros nos trouxeram. Eu tentei pegar um pouco desse pão e trazer para vocês. Com certeza eu estou contaminando um pouco de mim. Eu peguei um pouco da minha interpretação, que provavelmente ela está errada. Então eu estou trazendo um pão para vocês, estou tentando que ele seja o mais sem fermento. Mas de certa forma a gente acaba fermentando um pouco. Nós, traduzindo isso de uma outra maneira, nós todos devemos ser espelhos a refletir a luz divina. Mas nossos espelhos ainda estão muito embaçados. Embaçados com o quê? Com essas, vamos chamar, não é de sujeira, vamos chamar de sujidades nossas. Dos nossos egoísmos, a gente já vai ver aqui na frente, vai dar tempo, vou correr um pouquinho. Por quê? Se nós formos agora recorrer ao livro dos Espíritos,
Nós temos, no Livro dos Espíritos, nós temos 4 livros lá dentro, 4 seções. O primeiro livro, né, que fala do princípio, e depois ele é mais dissecado na Gênese. O segundo, do mundo espiritual, o mundo espírita, que ele é mais dissecado depois no Livro dos Médiuns. O terceiro, as leis morais, que ele é mais dissecado depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Estou falando das leis morais. Nas leis morais, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, tem 12 capítulos. Os primeiros são as leis, são 10 leis. O primeiro é uma introdução, depois tem as 10 leis, e depois o 12º é o conhecimento de si mesmo. E na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos, eu não vou saber a palavra certa agora, mas eu pus a colinha aqui, não estou usando. No 913 ele vai perguntar assim, alguma coisa, dos nossos defeitos, existe um mais radical? Nossa, gente, podia ficar umas 2 horas aqui, porque eu vou falar do Richard Simonetti agora, hein? O mais radical, aí ele diz assim, já vô-lo tenho dito, o egoísmo. Olhai para dentro de si e verás que todos os defeitos têm como pano de fundo, têm como base o egoísmo. Questão 913. Aí a gente tem que olhar que o egoísmo, a gente trata o egoísmo como se fosse, eu quero tudo para mim, isso é ser egoísta. Não. O egoísmo aqui ele tem uma conotação um pouco mais abrangente. O egoísmo diz o seguinte, é a identificação com o ego. Nós somos, aqui no Espiritismo a gente aprende que nós somos 3 partes. Espírito, imortal, perispírito e corpo físico. Mas nós também podemos, principalmente pegando a psicologia junguiana, onde Joana de Ângeles ela se aprofunda bastante, diz que nós temos o nosso eu, que ela chama, me fugiu o nome agora, já vou lembrar, mas que nós temos o ego. O ego é a persona, o eu imortal, o ser espiritual, né? Esse é o espírito imortal, e nós temos a persona. Quem é a persona? Persona é a máscara. Persona é esse corpo que nós estamos aqui para transitar aqui na Terra, neste teatro da vida. Cada um de nós pega uma personagem e vem transitar neste teatro. Mas nós não somos nós somos o ator, nós não somos a personagem. O egoísmo é quando a gente se identifica com a personagem. Lembrei agora, o primeiro personagem que me vem assim, talvez porque ele seja muito marcante, é o Sassá Motema, que era do Lima Duarte, né? O Sassá Motema era Lima Duarte? Imagina o Lima Duarte, ele está lá interpretando o Sassá Motema, depois ele chega em casa e continua agindo como tal, com os netos dele, com os filhos dele, com os vizinhos dele. Ele acha que virou Sassá Motema. Isso não é uma loucura? É o que a gente faz todo dia. Eu não sou o Edson, e a minha esposa não é a Vânia. Ela está, e ela está minha esposa. Nós juntos, espíritos imortais, escolhemos vir aqui, colocar essa vestimenta e aprender coisas e resgatar coisas com essa vestimenta, sabendo que ela é absolutamente transitória. Depois a gente tira, veste outra, tira e veste outra. Então, quando nós identificamos-nos muito com o ego, nós nos tornamos egoístas. E o ego tem muito medo de tudo. Buda já nos dizia que a origem de todas as dores é o apego. E o apego é do ego. Quando eu digo, eu vou perder a minha casa, eu vou perder a minha esposa, eu vou perder o meu filho, eu vou perder a minha vida, isso tudo é o ego que está falando. Porque o espírito imortal não tem uma casa aqui. Ele não tem nenhuma vida aqui. Ele foi tudo dado por empréstimo. O corpo nosso não é nosso. É emprestado, nós somos usufrutuários. E nós temos que ter essa consciência. E tendo essa consciência, nós teremos a maturidade de ir para, por exemplo, o martírio dos cristãos, que eles iam cantando hosanas, porque eles sabiam que era só a máscara que estava sendo comida pelos leões. E que com isso eles estavam glorificando e se iluminando ainda mais em espírito, a verdadeira essência. O nosso ego vai viver no máximo o quê? 100 anos. Mas nós, espíritos imortais, somos eternos. O que vale mais? Faz sentido para vocês?
Então, os nossos egoísmos, que é o nosso defeito mais radical, é o que tem que ser mais duramente extirpado. Aí, na mesma, a questão 913, ele nos diz isso, e na 919 é uma pergunta muito conhecida, muito palestrante fala dela, porque o Kardec, tá bom, eu entendi então que a gente tem que olhar para os defeitos, mas como entender que defeitos trabalhar em nós? É com outras palavras que ele diz, mas a pergunta é a mesma. E aí essa resposta é uma das poucas no Livro dos Espíritos que tem uma assinatura, que quem está respondendo nesse caso é Santo Agostinho. E ele diz assim: já vou-lo disse um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Então estava lá, em Delfos, tinha lá escrito, conheça-te a ti mesmo. Sócrates também repetia isso, mas essa palavra não era exatamente, não nasceu de Sócrates. O sábio da antiguidade também podia ser Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Aí o Kardec fala, tá, eu entendo, conheço essa máxima, mas como fazer para conhecer-se a si mesmo? É a pergunta 919A. E o Santo Agostinho responde assim: fazei como eu fazia quando transitei pela terra. Ao final do dia, eu fazia um retrospecto, punha na balança tudo o que eu tinha feito, se eu tinha feito todo o bem que eu pude fazer, ou se eu fiz o mal para alguém ainda que sem querer. E procurava no dia seguinte ser uma pessoa melhor. Vou contar uma coisa para vocês. Tem o confessionário que tem lá na Igreja Católica, é um desvirtuamento do que acontecia com os primeiros cristãos. Eu não lembro de quem é isso, é de um dos apóstolos. Ele falava assim que a gente deveria se confessar uns aos outros, mas se confessar em público, não em particular. Porque confessando em particular, você está dando o poder para uma pessoa trabalhar em cima de você. Imagina, eu chego para o Reinaldo, conto todos os meus podres, e depois ele fala, ô Edson, agora se você não vier fazer... se você gostava, se você não vier fazer uma palestra aqui, eu vou contar o seu podre. Assim, pode ser um joguete, certo? E o que aconteceu muitas vezes na história da igreja e assim por diante. Mas a gente tinha que se confessar por quê? Imaginem assim, olha, eu sou muito guloso, né? Se eu esconder isso, eu posso ficar brigando comigo mesmo, é uma coisa. Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, olha, a partir de hoje, eu vou deixar de comer pão, o pão da massa de farinha, tá? O pão espiritual não. Aí eu tenho bastante fiscal, eu falei para vocês, a responsabilidade aumentou, não é? Então, eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu não estou fazendo. Eu pus no meu telefone 4 despertadores. Santo Agostinho 1, 2, 3 e 4. Santo Agostinho 1 toca lá pelas 10 da manhã, o Santo Agostinho 2 lá pela 1 da tarde, o Santo Agostinho 3 lá pelas 6 e o Santo Agostinho 4 lá pelas 10h30 quando eu vou dormir. Por que isso? Porque Santo Agostinho disse para a gente assim, fazei como eu fazia quando estive na Terra, faça um balanço da sua vida. Mas gente, ele viveu lá no século 3, onde ele ia dormir talvez, o sol se punha, ele já ia dormir dali meia hora, 1 hora no máximo, onde a vida era muito mais devagar, onde a gente tinha poucos acontecimentos, dava para fazer o balanço. Imagina hoje, chegar às 10h30 da noite, e eu falar, bom, deixa eu ver o que eu fiz hoje. Bom, não lembro nem o que eu almocei. E outra, enquanto eu estou pensando isso, está caindo mais 4 mensagens do WhatsApp, mais 5 do Facebook e tal, e aí eu estou me perdendo inteiro. Então, às 10 da manhã, toca o despertador. Eu me comprometi a isso, fiz durante um tempo e agora eu estou meio displicente. Estou confessando aqui para poder voltar a fazer. Toca o telefone às 10 da manhã, eu tenho pouco tempo para olhar para trás e falar, deixa eu ver, quando eu me despedi da Vânia, eu me despedi com amor? Eu saí de casa de que jeito? Quando eu cheguei no escritório, eu cheguei agradecendo, eu cumprimentei adequadamente as pessoas que trabalham comigo. Aconteceu alguma coisa no trânsito? Ah, tá tudo certo. Ah, pera, eu não cumprimentei bem aquela pessoa. Pô, na hora, deu tempo, eu vou lá e volto, cumprimento, faço de uma outra forma. A gente vai criando o hábito. Vocês percebem? A gente pode ir fazendo isso. Pode usar a tecnologia a nosso favor. Nós estamos chegando no fim. Então, alimpai-vos do fermento velho para que sejamos uma nova massa. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, ele fala assim,
E lembre-se que apenas um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, você fala assim, não, mas eu já consegui bastante, tal, isso daqui acho que pode ficar aqui comigo. Isso vai crescer. Esse fermento vai crescer. Então a gente tem que estar todos os dias, todos os minutos, como eu disse, toca o despertador a cada 3, 4 horas e veja se não tem algum fermento que não tenha que ser limpado dessa nossa massa. Para que sejamos uma nova massa, para que sejamos novos vasos, para que o Cristo possa habitar em nós. E lembrando, o Paulo de Tarso, eu disse se ele tinha autoridade moral ou não e falei todas as coisas erradas que ele fez. Agora vamos falar o finzinho. Depois daqueles 3 anos no deserto, ele viajou mais de 10 mil quilômetros, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele passou fome, ele dormiu. Imagina você viajar, nós estamos falando lá do Oriente Médio, na Grécia, ele passar tudo ali andando, dormindo ao relento, comendo frutinha, para pregar a palavra do Cristo. Aí ele montou as igrejas, de novo, não são as igrejas matrizes que vocês estão pensando, que vem na cabeça da gente. Ele montou comunidades. Ele pegou 3 ou 4. Se ele tivesse vindo aqui para Pirassununga, ele chegaria na casa do Reinaldo, da Cecília, e falaria assim: Reinaldo, Cecília, eu vou contar para vocês o que é o Cristo. Aí vocês compram a ideia dele, trazem mais a Andréia, mais o Acácio, mais não sei quem, e vai conversar debaixo da árvore. Essa era a igreja. A igreja eram as pessoas. Era a vivência do cristianismo, na sua mais pura feição. E é isso que nós devemos resgatar. Eu disse para vocês, né, eu estava aqui na nossa palestra de sábado lá, ela se transformou numa roda de conversa. E eu sinto isso. São poucas pessoas sentadas assim, e em vez de a gente fazer a palestra, a gente pega, como se fosse um grande evangelho no lar. A gente lê um trecho do Vinha de Luz, por exemplo, e vai debatendo. E cada um se coloca. E aí a gente vai conversando como uma grande família. E eu sinto que o cristianismo primitivo tem mais a ver com isso. Está sendo muito bom. Bom, alimpai-vos do fermento velho. Acho que era essa a lição. Eu queria que vocês, cada um agora refletisse, como Santo Agostinho. Vai para casa, pensa no que fez hoje, o que poderia ter sido feito diferente. E vamos nos comprometendo cada vez mais, conosco mesmo e com Cristo, para sermos essa nova massa. E para encerrar, eu vou fazer um resuminho aqui, numa forma de poesia, porque a poesia cala no coração. E aliás, voltando, vocês viram que eu já falei de bastante livro, eu ia falar do Richard Simonetti. O Richard Simonetti, ele tem um livro chamado Contra os Príncipes e as Potestades. Não sei se vocês conhecem. Nós lemos, todo mundo lá no nosso centro, os trabalhadores leram, depois acabou se perdendo, não tem para comprar de novo, consegui comprar, eu emprestei o meu, não voltou, e eu comprei mais um no sebo. Ele conta a história de um centro espírita, de um curso, que aliás a gente estava falando lá, que o curso começa com 20 e acaba com 5, isso é em todo lugar, inclusive no livro do Richard. Então, um curso que começou lá com 50 e acabou com 12. E esses 12, aconteceu que ele virou um trabalho mediúnico. Então, começou com 50, acabou com 12, o 12 virou um trabalho, e logo no início aparece um espírito das sombras querendo derrubar esse trabalho. E ele fala mais ou menos assim, ele coloca um soldadinho, como se ele fosse um chefe, um capitão, e ele coloca um soldadinho em cada um dos 12 e fala assim, vê qual é o calcanhar de Aquiles daquele cidadão. Vê onde que a gente pode derrubar aquele trabalhador, porque eu não quero que esse trabalho aconteça. E os 12 ficam. E aí é muito interessante, porque ele vai contando os nossos principais problemas. E cada um é pego naquele seu erro. E uma dos trabalhadores foi muito interessante, porque ela fala assim, depois de um mês, o soldadinho volta lá, fala com o chefe dele e fala, olha, eu não consigo ver um defeito nela. Como assim? Olha direito. E aí ele começa a elencar os principais defeitos, os principais fermentos que podem nos comprometer. E ele fala assim, como está a sexualidade dela? Ah, está sublimada, ela já é viúva, não sei o que, ela está tranquila. Tá. Dinheiro, poder. Aposentada do Banco do Brasil, ela recebe mais do que ela vive, inclusive ela faz bastante caridade, ela está tranquila nesse setor. E aí ele vai falando os setores que ela poderia escorregar. Aí, e ele vai justificando, falando, não, ela é uma boa trabalhadora, tá?
Aí ele dá uma bronca no funcionário dele lá e diz assim: volta lá e presta mais atenção, ela está na terra e aqui não tem santo. Aí ele escuta, olha gente, e parece besteira isso que eu vou falar para vocês, mas não é. Ele escuta numa conversa dela assim, aleatória, fala que ela é chocólatra. Eu também. Que ela é chocolate, adora chocolate. Então pega nisso. E aí ele ficou instigando, em vez dela comer só uma barra, comer 2, comer 3, para desenvolver diabetes e aí ela ter alguma complicação e tal. O livro acaba tudo bem, tá? Mas para mostrar para vocês que todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Nós temos o ponto frágil de nós. Todos nós temos vários probleminhas de fermento, mas temos um principal. Num dos livros de André Luiz, também tem um obsessor que diz isso. Ele fala assim, todos nós temos vários fermentos, mas tem um principal, então vai nesse principal que fica mais fácil. É orgulho? Infla o orgulho dele. É a vaidade? Infla a vaidade dela. Quantos de nós não caímos por isso? Não é? Vamos prestar atenção? Lembrando então do Paulo que ele falava, que ele matou os cristãos, depois ele faz tudo aquilo. Ele diz lá no meio do caminho, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Mas chega mais lá no fim, sabe o que ele fala? Agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele se redimiu por completo. Ele renasceu nessa mesma vida, como se ele tivesse tido 2 vezes. Morreu lá o Saulo e renasce o Paulo. Mas ele teve isso numa única encarnação, olha que bacana. Às vezes a gente precisa de centenas de encarnações para responder os crimes que ele cometeu lá no começo. Ele bateu no peito e falou, não, eu quito, e quitou. Então ele tinha, sim, bastante autoridade moral para falar para a comunidade de Coríntios e para nós, para nos limparmos do fermento velho. Sigamos o conselho de Paulo. Em sua carta aos Coríntios, limpe o velho fermento, origem de todo o tormento, o suplício de todos os ímpios. Ele falou com a autoridade de um apóstolo de Jesus, que hoje vive a verdade carregando sua cruz. Quanta disparidade! Era outra a sua ação. Outrora, na impiedade, perseguia todo cristão. Cristo envia emissários, sinal do seu grande amor, mas o doutor da lei não os via. Cego pelo orgulho da raça, apedrejando irmãos queridos, no sinédrio ou na praça, com juízos arbitrários, criando suplício e dor. Mas a caminho de uma cidade, dos céus desce uma luz. Cego com a claridade, não teve dúvidas, era Jesus. A partir daquele encontro, o grande perseguidor, Paulo refeito na fé, forjado na luz e no amor, se limpa do velho fermento, matando o homem cruel. Em Cristo, o soerguimento, nascia o apóstolo fiel. Uma boa noite para vocês, muito obrigado.